Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Eu tenho que confessar para vocês que eu estava morrendo de saudades, muito feliz, até porque as nossas gravações anteriores apareceram nos vestibulares, enfim, alguns concursos públicos. Antes de mais nada, eu me senti muito lisonjeado pelas palavras de afeto de muitos dos nossos vestibulandos, concurseiros, agradecendo principalmente a nossa aula referente à violência de gênero e à lei do feminicídio, que nada mais, nada menos, foi a proposta de redação do Enem. Lembre-se vocês que na avaliação, ou seja, na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, nós vimos também que caiu o grupo radical sunita Estado Islâmico, tema também trabalhado no nosso canal. Eu recordo que houve um enunciado em que trabalhava a questão da segurança dos dados na internet, na rede, que falava que a Alemanha proibiu um aplicativo de compartilhamento de carros norte-americano. Sem dúvida alguma, esse aplicativo é o Uber, também trabalhado aqui. Além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que caiu uma questão na prova de espanhol, e por aí vai. Eu poderia aqui discorrer, mas enfim, os resultados, graças a Deus, foram satisfatórios. É isso que nos dá mais gás, que nos dá uma injeção de ânimo ainda maior. Saber que nós estamos te oferecendo uma ferramenta muito oportuna para que você alcance sua tão sonhada aprovação, tá certo? Galera, eu vou tirar o óculos, quero vê-los aqui, tete a tete, só um minutinho, pronto, agora tá melhor. Vamos trabalhar uma aula forte, um tema polêmico. Vamos trabalhar a Lei 10.826 de 2003. Ora, dezembro de 2015, estamos nos aproximando. Essa lei completa 12 anos de criação. Uma lei aprovada durante o governo do presidente Lula. Vocês sabem que a Lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento. Nossa aula hoje, Estatuto do Desarmamento e as mudanças que podem ocorrer no mesmo, tá certo? Galera, primeira coisa que eu queria fazer com vocês, tá certo? No bom sentido. A expressão Estatuto do Desarmamento é uma expressão muito ambígua, muito contraditória. Por quê, Guilherme? Primeiro, quando nós falamos em Estatuto do Desarmamento, a mídia, claro, ela faz com que a sociedade, ou seja, o senso comum dos cidadãos, passam a crer que o Estatuto do Desarmamento foi uma lei criada para desarmar a sociedade, de modo que o bandido está fortemente armado até os dentes, a polícia sucateada, o cidadão de bem, adoro essa expressão, o cidadão de bem, bem aspeado, né? Não pode andar armado, e aí nós estamos nesse fogo cruzado. De um lado os bandidos, o banditismo, do outro as forças de segurança. E aí, enfim, vítimas todos os dias, em números aí que são tão recorrentes, colocados pela mídia sensacionalista. Mas eu pergunto a vocês, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, um cidadão de bem pode comprar uma arma legalmente? Sim.
Entretanto, você deve atender a alguns requisitos exigidos pela lei. Então, a primeira coisa, Estatuto do Desarmamento, mas ora, eu posso ter uma arma, ok? Já parte daí a ambiguidade. Outra, em 2005, ocorreu um referendo nacional sobre o desarmamento. Esse referendo, lembre-se, por que referendo? Porque já existia o Estatuto do Desarmamento de 2003. Se uma lei já existe, o instrumento de opinião pública, o instrumento eleitoral para que a população julgue se é favorável ou não à lei, é chamado de referendo. Se nenhuma lei sobre desarmamento houvesse sido aprovada, nós teríamos um plebiscito. Então lembre-se, galera, existem 3 instrumentos, tá certo? Com relação a se buscar a opinião pública: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. A iniciativa popular é que qualquer cidadão no Brasil pode aprovar uma lei. Entretanto, ele necessita de 1.200.000 assinaturas em 5 estados diferentes para que esse projeto de lei chegue a uma comissão da Câmara. Eu tenho o plebiscito, que é um instrumento de opinião pública quando uma lei ainda não foi aprovada. Por exemplo, em 2011 ocorreu o plebiscito para que a população do Pará decidisse se o Estado deveria ser dividido ou não. Tá certo? Vocês recordam que a maior parte da população disse não à divisão do Pará. Ora, o Pará já havia sido dividido em algum momento histórico? Não. Então nós temos um plebiscito. A lei ainda não foi aprovada. O referendo é quando você é chamado a opinar sobre uma lei que já existe. No caso, Referendo Nacional sobre o Desarmamento em 2005. Tio Gui, qual era a pergunta que aparecia para o eleitor? Você é a favor da proibição do comércio de armas de fogo e munição? Você é a favor da proibição do comércio de armas de fogo e munição? 61% da população, 61% dos eleitores, ou 59 milhões de habitantes, votaram pelo não. A proibição em relação ao comércio de armas de fogo e munição. A população disse não ao desarmamento. E como se chama o estatuto? Estatuto do Desarmamento. Então, Guilherme, define para mim, cara, o que é o Estatuto do Desarmamento, então? Uma política pública de controle do número de armas de fogo e munição no Brasil. Ou seja, uma política pública que controle o número de armas em circulação. Essa é a definição do Estatuto do Desarmamento. Tá certo? Bom, antes de entrar no Estatuto propriamente dito, eu quero fazer com vocês um arcabouçozinho, uma caracterização geral da violência no Brasil, através do uso das armas de fogo. Então, galera, vamos pegar dados do mapa da violência da ONU 2014, tá certo? Lembre-se que nos principais concursos, nas principais provas de vestibular, nas turmas que eu ministro, que vão realizar na faculdade o ENAD, o Exame Nacional de Avaliação e Desempenho Estudantil, eu tenho formação geral, cai muita atualidade e, cara, batata, sempre aparece mapas infográficos dos mapas da violência da ONU, geralmente realizado um estudo profundo pelo sociólogo Júlio Jacob. Onde eu quero chegar? O Brasil se tornou, galera, de acordo com esse mapa da violência, ano passado, ou seja, 2014, os dados mais recentes que nós estamos usando, 2013. Eu me lembro que o Brasil estava na liderança em relação ao ranking que tinha como critério o número de homicídios com armas de fogo. O que me chama a atenção é que uma ONG americana agora projeta o Brasil como
o 11º país mais violento do mundo. Só para vocês terem uma ideia, no único ano, 2014, 56 mil homicídios por ano com armas de fogo. Ou seja, isso é mais do que nações que estão em quê? Em guerra declarada. Em guerra declarada. Vocês com certeza já devem ter ouvido essas comparações. Aqui no Brasil se mata mais do que no Iraque, do que no Afeganistão em termos proporcionais. E lá eles estão numa guerra, num conflitos civis de toda ordem. E o Brasil? Bom, essa guerra ela é travada todos os dias. Nós que às vezes não nos damos contas. Por exemplo, eu recordo que há 2 semanas um turista espanhol chegou a Salvador e no primeiro dia de Brasil, no primeiro dia de passeio, o mesmo foi assaltado e foi executado. E talvez o turista não soubesse, mas lá na Espanha, seu local de origem, a taxa de homicídios por ano com armas de fogo é da ordem de 396 mortes por ano. O Brasil atinge isso, galera, em 3 dias, cara. 150 homicídios por dia no Brasil. Isso é uma guerra declarada, sem dúvida alguma. Tá certo? Então, pessoal, lembre-se, Brasil, 11º país mais violento do mundo, isso varia muito. Tem rankings onde o Brasil aparece em 7º, tem ranking que o Brasil aparece em 5º, terceiro, 1º. Então depende muito da fonte na qual você pesquisa, tá certo? Então, galera, Brasil, um dos países mais violentos do mundo em número de homicídios com armas de fogo, 56 mil no total em 2014. E aí você me pergunta, mas Guilherme, quantas armas de fogo existentes no Brasil? De acordo com o SINARME, Sistema Nacional de Armas, um órgão federal referenciado para controlar a questão da venda legal de armas no Brasil, ele estipula que haja aproximadamente 18 milhões de armas de fogo, tá certo? E aí eu peço a vocês que peguem essa relação, 18 milhões de armas aproximadamente, 11º país mais violento do mundo, 56 mil homicídios por ano com armas de fogo. Lembra desses dados, tá? Nós vamos fazer um comparativo aqui importante. Guilherme, quem é a favor do Estatuto do Desarmamento? Usa qual argumento para ser a favor? Galera, sem dúvida alguma, você recorda que em 1947, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, foi realizada a Declaração Universal dos Direitos Humanos para a promoção de uma cultura de paz. Então, a galera que é a favor do Estatuto do Desarmamento diz que ele foi eficiente. Por quê? Porque ele teria evitado a morte de 160 mil pessoas no Brasil nos últimos anos. Então, para quem é a favor da manutenção do Estatuto, ele evitou a morte de 160 mil pessoas. Para uma cultura de paz, a arma, de acordo com quem é a favor do desarmamento, é um instrumento de agressão. Além de não colaborar para a promoção de uma cultura de paz, de acordo com quem é a favor do Estatuto, a arma aumenta a probabilidade de homicídios, suicídios e mortes não intencionadas. Tá certo? Quem é a favor do Estatuto de Desarmamento, utiliza-se dos direitos humanos, utiliza-se, além dos direitos humanos da Declaração Universal de 1947, o argumento da cultura de paz, a arma enquanto instrumento de agressão. Inclusive, teve uma campanha de recolhimento de armas muito famosa no Brasil. Foi responsável pelo recolhimento de 8.108 armas, que foi a campanha Tire uma Arma do Futuro do Brasil. A campanha se utilizava desse argumento. Lembre-se, dentro do Estatuto do Desarmamento está a previsão de campanhas de recolhimento de armas? Sim,
Mas o estatuto não se restringe apenas a essa política de recolhimento. Lembra disso, tá? Então, galera, queria que vocês pegassem esse apontamento, tá? Campanha de recolhimento de armas. Eles fizeram propagandas dessa forma. Meu filho Pedro estava em casa, encontrou na gaveta do meu guarda-roupa uma arma e tire uma arma do futuro do Brasil. Estava na balada com meu amigo Renato, quando fomos separar uma briga e tire uma arma do futuro do Brasil. Ou seja, geralmente onde eu tenho uma arma de fogo, um homicídio, um suicídio ou uma morte intencionada pode ocorrer. Existe uma probabilidade maior. Entretanto, eu tenho pessoas, e não são poucas, que são contra o Estatuto do Desarmamento, que coloca que o Estatuto foi inútil e merece ser substituído por um outro projeto de lei. E você pergunta, por que, Guilherme? Quem é contra o desarmamento não se utiliza dos direitos humanos, muito menos considera a arma um instrumento de agressão. Pelo contrário, eles se utilizam dos chamados direitos individuais, principalmente aqueles traçados no período do Iluminismo, ou seja, a defesa pessoal minha e de minha família não é uma responsabilidade do Estado, não é uma obrigação do Estado, é uma obrigação minha. Lembrem-se, eles também argumentam que a arma de fogo, ela não é um instrumento de agressão e ela não aumenta o número de homicídios, suicídios e mortes não intencionadas. Por que, Guilherme? Essa galera se utiliza muito de dois países, Suíça, fortemente armada, mas com uma taxa de homicídios muito pequena, e os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Apesar do Obama estar tentando aprovar uma lei de armas, o Partido Republicano é extremamente resistente. Vocês sabem que nos Estados Unidos, na emenda 2 da Constituição, inclusive, existe o direito inviolável do cidadão ter uma arma. E aí você pergunta, essa arma, Guilherme, por que eles não consideram um instrumento de agressão? Porque para eles, a arma é um instrumento que garante defesa pessoal. Ou seja, o problema não é a presença da arma de fogo. O problema está no indivíduo que a manuseia, despreparado, que age no calor, ao invés de ser movido pela luz, pela racionalidade. Eu tenho situações das mais diversas ocorrendo e com extremo requinte de crueldade. Então, galera, eu queria que vocês se recordassem disso, tá? Um argumentozinho aí a favor do Estatuto do Desarmamento, um argumentozinho contra. Olha só, eu não citei os Estados Unidos. Galera, os Estados Unidos é uma nação onde quase não há restrições para que um cidadão compre uma arma. Só para vocês terem uma ideia, são 270 milhões de armas. Então, você lembra, quando nós citamos aquele quadro em relação ao Brasil, 18 milhões de armas, 56 mil homicídios. Então, os Estados Unidos, 270 milhões de armas, caramba, o número de homicídios deve ser astronômico. Os Estados Unidos, com certeza, deve ser o país mais violento do mundo. Não. Taxa de homicídios, 15 mil por ano. É um número elevado? É. Mas para o número de armas de fogo presente, sem dúvida alguma, chama a atenção o quanto o número é reduzido em relação ao próprio Brasil, que tem Estatuto do Desarmamento, diferente dos Estados Unidos. Tá certo? Galera, primeira coisa, meus alunos sempre me perguntam, Guilherme, para comprar uma arma legalmente no Brasil, para comprar uma arma de forma legal, quais são os pré-requisitos exigidos pelo SINARM, pelo Sistema Nacional de Armas de Fogo? Galera, eu vou elencar para ti. Eu vou elencar. Nossas aulas, vocês sabem, a gente peca pelo excesso, mas nunca pela falta.
Então, nós sempre tentamos aqui te oferecer uma maior riqueza de detalhes que vocês podem utilizar de maneira específica. Porque isso é um diferencial, brother. Isso é um diferencial. Enquanto outros concurseiros, outros vestibulandos escrevem mais no geral, vocês podem se utilizar desses detalhes para mostrar o seu controle em torno do conteúdo, tá certo? Da esfera do conhecimento. Então, galera, quais são os pré-requisitos exigidos para comprar uma arma legalmente no Brasil? Primeira coisa, galera, idade mínima. Hoje, o SINARM exige uma idade mínima de 25 anos. Residência certa, ocupação lícita, ausência de antecedentes criminais, laudo psicológico, laudo técnico, curso de tiro, tá certo? E você tem que comprovar a efetiva necessidade. Guilherme, me explica isso melhor. Esse é um ponto muito crítico em relação ao estatuto. Os armamentistas dizem que comprovar a efetiva necessidade é algo muito abstrato. Por quê? Hoje é garantido em 2 casos. O primeiro, se você pratica, exercita uma profissão de risco, se você exerce uma profissão de risco e sua integridade física estiver ameaçada. Então lembre-se, de que forma você comprova a efetiva necessidade? Exercício de uma profissão de risco ameaça a integridade física. Lembre-se também que o Estatuto traz uma exigência que o camarada já deveria ter uma arma registrada em seu nome. Ora, Guilherme, o trâmite, pessoal, de posse de toda essa documentação que eu acabei de elencar, você vai à Polícia Federal, te entrega um formulário, você o preenche, entrega a documentação exigida, essa que eu comentei, laudo psicológico, técnico, comprovação de que tem residência, a questão dos contra-cheques, para provar a questão do emprego e por aí vai. Tu, de posse de toda essa documentação exigida, você entrega também lá na Polícia Federal junto com o formulário e paga uma taxa simbólica de R$1.000. Guilherme, eu já saio com uma autorização do SINARM? Não. O SINARM tem 30 dias, até 30 dias, para fazer a análise da documentação que você entregou para ver se está tudo direitinho. Se você tiver ok, o SINARM expede uma autorização. Você vai a uma loja, compra a arma de sua escolha, paga por ela, óbvio, e fatura ela, recebe a nota fiscal, ainda não a arma. De posse dessa nota fiscal, você vai, logicamente, ao SINARM, a Polícia Federal, registra os dados da arma, registra seus dados de comprador, a loja também tem que repassar, e eles te dão uma guia de trânsito. E aí você pode retirar a arma da loja, lembrando que você tem a posse e o porte. A posse é o direito de ter a arma em casa ou no seu estabelecimento comercial. O porte é o direito de levá-la consigo. Lembre-se que há uma determinação expressa do SINARM. Você não pode portar a arma embriagado, tampouco sob efeito de drogas. Com relação à posse, ainda há alguns casos em que você pode, inclusive, levar a arma consigo, mas desmuniciada, ou seja, não preparada para o uso imediato, tá certo? E ó, você pode aí alcançar os 2, por exemplo. Lembre-se que colecionador é um número maior, né? 12 armas, em alguns casos, como o herdeiro lá da Yoki, o Matsunagi, inclusive tinha mais de 18 armas aquele camarada. Lembre-se vocês, galera, que existe uma coisa chamada arma de fogo de uso restrito, arma de fogo de uso permitido. A arma de fogo de uso restrito, o próprio nome está dizendo, apenas as forças de segurança podem utilizá-la. Um exemplo, Guilherme. Bom, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Civil, Militar, Segurança Privada e Guarda Civil em municípios com mais de 50 mil habitantes. Guilherme, o meu município tem mais de 50 mil habitantes e a Guarda Civil não é armada.
aí é uma escolha, uma decisão do governo, tá certo? Creio eu que a Guarda Civil, por ter um caráter mais comunitário do que ostensivo, estaria aí sem uma arma de fogo de uso restrito, enfim, teriam outras armas, né? Armas brancas e por aí vai. Então, galera, lembra disso, tá bom? Então, Guilherme, tu me falou os pré-requisitos para comprar uma arma legalmente, me falou o trâmite até com relação à compra, diferenciou porte e posse e diferenciou a arma de fogo de uso restrito e de uso permitido. Tá faltando o que, galera? Tá faltando sentimento? Bom, a música diz isso, mas está faltando as mudanças, tá certo? O que querem fazer no Estatuto do Desarmamento. Vocês sabem que há uma crítica agora muito grande a essa bancada de deputados que defende, entre outras coisas, a pena de morte no Brasil, a redução da maioridade penal como instrumentos necessários para reduzir a violência, a criminalidade no Brasil. E não seria diferente com relação ao Estatuto do Desarmamento. Há um projeto de lei sendo votado, já passou pela Câmara, o presidente, o manobrista da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, ele vem sistematicamente reativando todas as comissões encerradas em 2014, muitas dessas polêmicas, e de uma forma muito arbitrária ele faz aí votações relâmpagos para a decisão de matérias tão importantes para o futuro do nosso país. Mas eu queria que vocês lembrassem desse projeto de lei 3722 do deputado Rogério Peninha, do PMDB de Santa Catarina. O que é que ele quer? Bom, ele não quer recrudescer, ele não quer deixar o acesso a uma arma de fogo mais difícil, pelo contrário, a bancada da bala, enfim, essa seria a expressão para esses deputados, a bancada da bala quer facilitar o acesso a uma arma de fogo por parte do cidadão no Brasil. Quais seriam as principais mudanças? Galera, primeira, lembra da idade mínima para comprar uma arma legalmente? 25 anos. Agora, de acordo com o projeto de lei do Rogério Peninha, 21. Ou seja, dos 25 anos atuais, seria reduzido para 21, a idade mínima para comprar uma arma legalmente. Segundo ponto, se eu estiver portando uma arma ilegal na cintura e um policial me revistar e encontrar a arma, bom, porte ilegal de armas no Brasil, pena de 4 a 8 anos de prisão. Eles querem reduzir para uma pena de 3 a 7 anos. Guilherme, quantas armas no máximo o indivíduo pode ter de acordo com o Estatuto? 6 unidades, 2 armas de cano curto, 2 armas de alma lisa, 2 armas de alma raiada, tá certo? De acordo com o projeto de lei 3722, o indivíduo passaria a poder ter até 9 unidades. É um Rambo, né? É um Braddock. É um exército de um homem só, de 6 unidades para 9. Outro ponto, galera, muito importante: portar a arma embriagada ou sob efeito de drogas, perda da licença imediata. Graças a Deus isso permanece, tá certo? Com muita justiça isso permanece, tá bom? Outro ponto: de acordo com o Estatuto do Desarmamento, você pode deflagrar, você pode usar 50 balas por ano. De acordo com o projeto de lei do Rogério Peninha, seriam 50 balas por mês. Então, galera, são as principais mudanças. Eu queria trazer isso para vocês, tá certo? O Estatuto do Desarmamento é um tema que pode surgir, eu acredito. Foi a proposta de redação da FACID, um importante vestibular aqui do Nordeste, de Teresina, no Piauí, e o tema foi justamente as mudanças no Estatuto do Desarmamento. Eu espero ter sido salutar, que as informações tenham sido extremamente elucidativas, e até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Eu estou muito feliz
O ano foi muito proveitoso. O Humanas em Foco galgou resultados importantes durante o ano. Enfim, o nosso grupo, como diziam os gregos, né? A felicidade é um instante da vida que vale por ele mesmo. E no bendito instante em que nós cinco, esses 5 parceiros, esses 5 irmãos, decidiram criar Humanas em Foco, nós descobrimos mais um motivo, mais alguns milhares de instantes em que nós podemos realmente te afirmar o quanto nós estamos felizes de poder contribuir para o seu aprendizado. Tá bom? Um abraço. Se despede aqui, seu professor de todas as horas, Guilherme Lemos.